Boa noite, irmãos. Mais uma vez quero agradecer a Deus a oportunidade, trazendo a mensagem do Senhor aqui à amada igreja. Pastor Valnei também, que confiou essa responsabilidade. Sempre um privilégio trazer a mensagem do Senhor. Desde já eu quero convidar os irmãos a abrir no texto de Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40. É um texto bem conhecido, a gente quer fazer uma reflexão, uma meditação sobre esse texto. É um texto que acredito que bem conhecido. Falar que nem alguns vamos chover no molhado, né? Então, Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Amém? Diz assim as Escrituras: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, o contexto rápido aqui, ele fala dos saduceus, aqui um pouco antes do versículo 33, do 23 ao 33, há um debate ali entre Jesus e os saduceus. Os saduceus duvidavam da ressurreição, Jesus refuta, né, traz uma explicação, um ensinamento que refuta a ideia dos saduceus sobre a ressurreição. Por isso que o versículo 34 que nós lemos, ele fala sobre, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, do versículo anterior, aquele antigo debate, um deles vem e pergunta a Jesus, traz uma pergunta. Lá em Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 34, que é o mesmo, é o texto paralelo a esse, a mesma história lá em Marcos, o tom da pergunta parece um pouco mais amigável. Aqui em Mateus, a pergunta do fariseu parece mais um tom de ele realmente inquirir, ou seja, de fazer uma inquisição, uma pergunta como se fosse para pegar, ou de um tom mais, posso dizer, agressivo para com Jesus. É uma pergunta como se fosse um questionamento, de forma aparente, que fosse um questionamento para realmente tentar pegar Jesus, que às vezes os fariseus, quando a gente lê os evangelhos, eles tentam fazer isso às vezes, e Jesus sempre dá uma resposta que cala eles, né? Eles se admiram da sabedoria e veem que Jesus é sábio e tudo mais. Então essa pergunta aqui do fariseu, desse intérprete, que seria um mestre, um homem experimentado também, eu acredito que não era um fariseu sem um conhecimento, muitos fariseus eram conhecedores, e esse aqui o texto fala que, e um deles, intérprete da lei, alguns textos falam perito da lei, então era um homem que conhecia, era realmente um cara que tinha um certo conhecimento, então ele faz uma pergunta sobre qual o maior dos mandamentos. A lei de Moisés era dividida, como vocês sabem, em 613 mandamentos, certo? 613. Entre estes, a gente tem 248 de forma afirmativas e 365 de forma negativa. Que seria aqueles: não faça isso, não faça aquilo, não coma aquilo. Esses seriam as de forma negativa, ou seja, trazendo uma negação no início do mandamento. Não façam, não façam, não façam, não façam. Então, dos 613 mandamentos, a gente tem essa divisão, né, desses 248 que eram de formas mais afirmativas e os 365 de formas negativas, né, com essa ideia de negação, não façam, não façam. E no período, a gente até tem um pouco disso hoje em dia também, havia um debate entre os fariseus sobre qual o maior e qual o menor mandamento, qual o mais pesado e qual o mais leve. Havia um debate entre eles e querer saber qual o mandamento mais importante ou menos importante. É algo que a gente às vezes também debate um pouco entre o nosso meio cristão como um todo, quais são os mandamentos as ordens mais essenciais e aquelas que são menos essenciais. A gente realmente também tem um pouco dessa mesma divisão. A gente parar para pensar,
A gente tem uma ideia de, se você defende certos pontos ou abranda certos pontos, você é considerado uma pessoa mais ortodoxa, ou seja, mais firme na fé, mais crente ou mais fiel à palavra. E quando você abranda, ou quando você é firme, né, em certos pontos que eu quero dizer, e quando você abranda, ou seja, abre mão ou não fica tão firme em certos posicionamentos das escrituras, você é visto como mais liberal, menos, dependendo do que você abre mão, você vira um liberal e um herege, um não crente, certo? Então, a ideia dos mandamentos também tinha essa ideia no judaísmo. O que era mais essencial, mais pesado ou mais leve, o que era mais importante ou menos importante. A gente tem também, como eu disse, isso no nosso meio. Por exemplo, a questão da ressurreição de Cristo. É um ponto que ninguém está aqui para debater. A ressurreição de Jesus é um ponto essencial da nossa fé. Se você nega que Cristo ressuscitou dos mortos, você já está saindo do campo de ser um crente. Você, ao meu entender, e ao entender de muitos também, você está saindo do campo da fé cristã. Você está se tornando um herege, uma pessoa que precisa se arrepender e voltar a Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz uma refutação muito forte à ideia da ressurreição, quando as pessoas não criam na ressurreição dos crentes e tudo mais. E aí ele implica com Jesus, enfim. Mas, voltando ao texto. Então, alguns vão entender que esse questionamento aqui do fariseu tinha essa ideia de talvez pegar Jesus, alguns vão trazer essa percepção, eu acho provável, se for nessa questão inquiridora, de realmente tentar pegar Jesus alguma coisa. Marcos, como eu disse, parece mais harmônico, parece que ele realmente está tentando aprender alguma coisa lá em Marcos, e alguns vão trazer isso, né, que ele queria saber essa diferença para pegar, mas eu entendo que pode ser só realmente uma pergunta para poder conhecer. Mas enfim, qual foi o primeiro mandamento que Cristo traz? Onde Jesus puxa o primeiro grande mandamento? Ele vai lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ele diz que o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui são sinônimos. Eu acho muito interessante você tentar decifrar cada uma das partes. A alma é isso, o coração é aquilo, o entendimento é isso. Eu creio que o que Cristo está nos ensinando e o mandamento nos ensina é que a nossa devoção, o nosso amor para com o Senhor é para com todo o nosso ser. Toda a nossa existência, todo o nosso ser que respira, enfim, que vive, que está aqui, tem um propósito. O propósito de amar ao Senhor acima de todas as coisas. E isso é algo que eu quero meditar conosco esta noite, venho trazer para a gente pensar um pouco. Como nós temos amado ao Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida. Esse texto fala para mim muito sobre a centralidade de Deus na vida de cada um, na nossa vida. Jesus está dizendo, olha, o primeiro grande mandamento é esse. Vocês precisam amar ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu ser. E isso envolve as suas forças, o seu intelecto, a sua existência como um todo. Ela parte de um pressuposto, de uma ideia base, de algo onde o seu ponto de partida, e eu creio que é amar ao Senhor acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Marcos acrescenta mais um, que é força. Estou falando de força muito aqui porque lá em Marcos, o mesmo texto, ele faz um acréscimo. Ele fala de alma, coração, entendimento, e ele bota força. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 34, ele faz acréscimo da força. Então, eu creio que é justamente isso quando nós, cristãos, estamos aqui vivendo e dizendo viver o Evangelho. Algo que precisa partir do nosso entendimento diário é que cada decisão da nossa vida, cada aspecto da nossa existência, ela parte de uma ideia de amar a Deus. Deus não é algo que nós deixamos de lado ou deixamos em último local. Ou pensamos em Deus só quando está tudo ruim ou quando está bom. Aí eu penso no Senhor, porque tem gente também que é assim, quando está bom às vezes pensa, a maioria das vezes as pessoas tendem a pensar mais quando as coisas vão mal. Mas, no sentido geral, a nossa vida gira em torno do Senhor. Quando eu vou fazer uma faculdade, quando eu vou fazer uma escolha profissional, quando eu vou fazer uma mudança, ou ou me envolver com alguém, seja o que for, o primeiro ponto de tudo que fazemos parte disso. Em que a minha atitude, em que tudo isso que eu tenho feito vai agradar ao Senhor. Amar a Deus
como ele fala, ele envolve motivação, envolve entendimento, envolve desejo, envolve uma ideia que você vai fazer aquilo que agrada ao Senhor. O amor não é só de boca. E aqui esse texto é muito claro, Marcos reforça ainda mais. Não é só dizer assim, eu amo ao Senhor, e eu amo, glorifico ao Senhor, com a boca. Mas a vida, a prática, o seu dia a dia, como você age, como você vive, não mostra que você ama ao Senhor. Mostra que você muitas vezes não ama ao Senhor. Não leva o Senhor tão a sério quanto deveria levar. Esse é um perigo do nosso mundo mais secularizado, muitas vezes de uma ideia muito ateísta, materialista. A gente faz tudo, pensa tudo por posses, por coisas materiais, por dinheiro, por trabalho, por isso, aquilo, outro, mas poucas vezes paramos para meditar sobre como tudo isso que fazemos tem agradado ao Senhor. A minha vida deveria ser, como um crente, para Cristo, para a glória de Deus. E isso faz com que eu tenha que dizer que amo ao Senhor. E como eu amo ao Senhor? Vivendo a palavra desse Senhor. Tentando em cada aspecto da minha vida diária, viver esse amor. Vocês, não todos, claro, mas muitos aqui são casados, têm relacionamentos, namorado, noivo, noiva e casamento, enfim. Ou têm filhos, amam os pais, né? Enfim, pais amam os filhos. E tudo isso que vocês fazem, quando você diz que ama, que tem um relacionamento para com o próximo, aqui na questão horizontal, mas você não demonstra esse amor apenas com palavras. Eu te amo, filho, eu te amo, esposa, eu te amo, marido, mas se você não age conforme esse amor que você fala, você não está amando. Você vai ter problemas no seu casamento, na sua família, quando você só fala e não faz conforme o amor. O amor ele é muito prático. Além de palavras, eu não estou dizendo que não tem que ter, mas a prática é essencial à ideia do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, além de palavras, além de louvores cantados, além de tantas outras coisas que podemos falar para o Senhor, professar e temos que fazer, glorificar o nome dele, exaltá-lo, adorá-lo, cantar louvores, dizer que ele é santo, dizer que ele é glorioso, isso tem que sim ser feito diariamente por nós cristãos, nas nossas orações, no nosso devocional, amém. Mas além disso, precisamos viver essa palavra, precisamos amar ele de fato, de prática, porque senão o nosso amor, ele é em vão, ele não é um amor de verdade. Jesus fala, eu não peguei essa passagem, mas Jesus fala isso. Quem é o que me ama? É aquele que faz, que cumpre os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Não é só o que diz que ama. Ele tem que fazer, ele tem que viver, ele tem que cumprir, ele tem que andar nos meus caminhos. Assim nós amamos a Deus. Toda a nossa existência está para isso. Amar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus. Sem isso, irmãos, nosso amor é vão. Somos como ímpios, muitas vezes. Tem muito crente que vive como um ímpio, infelizmente. Vive como um ateu, às vezes. Não ora, não lê a Bíblia, vive, eu venho para a igreja no domingo, mas no dia a dia, você não diferencia o crente e o descrente. As práticas, as atitudes, o comportamento, os desejos, as motivações. É igual um descrente, muitas vezes. O crente se diferencia, muitas vezes, por causa que tem uma motivação de glorificar a Deus em tudo que faz. Eu vou trabalhar melhor, fazer isso, aquilo, outro, para a glória de Deus. E aí o crente vai se diferenciando. E aí o amor vai se colocando em prática. E aí realmente vamos cumprindo o verdadeiro e maior e grande mandamento. E aí ele traz o segundo, que ele diz assim, olha, o segundo mandamento é este. Que é semelhante. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Levíticos, né? É o texto de Levíticos, capítulo 19. Lá em Levíticos 19 fala sobre essa realidade também, de amar o próximo. E aqui eu creio que há uma consequência lógica. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem uma atitude de amar ao próximo, de fazer o bem ao próximo, porque você ama a Deus, você louva e adora ao Senhor, você vai fazer algo para o próximo. Irmãos, lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, pouco parafraseando, diz assim, olha, aquele que diz, né, aquele que declara, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, esse mente. Ele não está amando a Deus. Se ele não ama nem ao irmão que vê, quanto mais a Deus que ele não vê.
O texto é muito claro. O serviço, o amor ao Senhor, nos leva a amar ao próximo. Se eu digo que amo a Deus, mas ando em inimizades, desafetos com o meu irmão, com o outro, com o próximo, eu não tenho amado a Deus. Porque amar a Deus me leva a obedecer a esse Deus. E Deus quer que eu ame o próximo, que eu faça o bem ao próximo. E qual uma das formas que eu gosto sempre de falar aqui é uma ideia de amar o próximo? Como você ama o próximo? Como, além de, claro, de ajudar, de fazer isso, aquilo, outro. É orando por ele. Você tirar um tempo para orar pelo seu irmão ou por uma pessoa que é descrente, isso é uma das maiores provas de amor que você está dando para ela. Pregar o evangelho a um perdido, isso é muito... acho que é uma das coisas mais fantásticas que tem, uma das demonstrações mais fantásticas de amor. Você pode sim ajudar com outras coisas, não estou dizendo que não pode, mas muito mais se mostra o seu amor, eu creio, para com o perdido, quando você prega o evangelho. Você está falando da vida eterna, da existência daquele indivíduo. Ele vai para o inferno se você, muitas vezes, se assim for da vontade de Deus, claro, converter aquele homem, mas a demonstração de amor para com aquela vida, para a glória de Deus, de você pregar o evangelho para ele. Falar de Deus, de Jesus, do arrependimento, da conversão, que ele tem que se arrepender, que ele precisa crer em Jesus, é fantástico. É um amor para com aquela pessoa. Vai que Deus converte. Aí a pessoa ia para o inferno e agora vai para a vida eterna. Você foi um instrumento de Deus para aquilo. É uma ação de amor, de misericórdia. Amem uns aos outros. Amem o próximo. Claro, amor entre crentes, somos o corpo de Cristo, temos que nos amar. Precisamos nos amar, orar um pelos outros, interceder um pelos outros. Mas também ame os de fora. Ame os perdidos, para a glória de Deus. Não por si mesmo, mas porque Deus vai ser glorificado nesse amor. Quando você ora por eles, pela conversão deles, quando você prega o evangelho para eles. Deus está sendo glorificado na pregação do evangelho ao perdido. Ou na salvação dele, ou na condenação dele. Mas Deus vai ser glorificado. E você está amando aquela vida quando você prega o evangelho. Você está dando ultimato, dizendo, saia dessa vida. Você está querendo ver aquela vida em Cristo. E a maior felicidade, a maior realização de todo crente é estar em Cristo. Vamos orar esta noite para, além de um pelos outros, tendo isso em mente, que amar a Deus envolve essa vida prática, envolve também a leitura da palavra, sua vida devocional, sua oração diária, seus momentos de oração, comunhão com a igreja. Precisamos ter Deus acima de tudo, acima da nossa vida. Deus é mais importante do que tudo o que temos. Na verdade, Deus Trino, Jesus Cristo, a Trindade como um todo, Ele é tudo o que nós temos. Ele é tudo o que temos. É o mais importante que família, mais importante que amigos, uma escala, Deus o primeiro lugar, acima de tudo, Deus Trino como um todo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero que vocês botem a Trindade. E aí temos essa ideia que Deus, Ele sempre será aquilo que é de mais precioso para nós, sempre. Amar a Ele com todo o nosso ser, toda a nossa existência. Fora disso, irmãos, estaremos pecando, estaremos distantes do Senhor, estaremos cometendo muitas vezes idolatria, que começa aí, né? Com não colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos, para a gente encerrar. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta noite. Que o Senhor possa fazer com que nossos corações cada vez mais anseiem pelo Senhor, desejem o Senhor, e que possamos cumprir, Pai, a Tua palavra e realmente ter esses princípios no coração, de amar o Senhor acima de todas as coisas e de amar o próximo. Nos ajuda, Senhor, diariamente a não viver em idolatrias, não viver amando outra coisa que não seja o Senhor, de colocar o Senhor em segundo lugar nas nossas vidas e assim pecar por cometer idolatria, porque somente o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração, de toda glória. Só o Senhor é digno de todo o louvor. Então não nos permita, Senhor, amar outras coisas que não permita nos amar outras coisas acima do Senhor. Que essas coisas não venham estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E que nosso amor venha se mostrar na prática, no dia a dia, vivendo a palavra, vivendo o evangelho, fazendo aquilo que o Senhor nos ensina a fazer e nos manda fazer. Que possamos ser assim, que possamos buscar isso, Senhor, diariamente. E assim também amar o próximo, ajudar o necessitado e pregar o evangelho aos perdidos, a orar pelos perdidos, a orar um pelos outros, que em tudo isso possamos mostrar, Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas diariamente. Nos ajuda, Pai, nos ser conosco, nos capacita
e nos dá um restante de noite abençoado, que os momentos de orações lá atrás venham ser sempre assim, cheios da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém.